O que é uma interface segundo o dicionário, né? Ele diz que interface é um elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam se conectar diretamente, tá? Não poderiam ser conectados diretamente. Com isso dito, eu acho que é bem autoexplicativo o que seria a interface do Java. Quando nós falamos em desenvolvimento de software, principalmente desenvolvimento moderno de software, né? Nós queremos a maior segregação possível entre as camadas. Por que isso, né? Porque no desenvolvimento moderno de software, nós queremos ter camadas bem definidas com responsabilidades bem definidas. Isso se traduz em uma camada que vai apresentar dados ao usuário, ela não pode ter acesso a coisas relacionadas às regras de negócio do usuário, né? E o que seria as regras de negócio? Por exemplo, né? Eu adoro o cadastro pessoa porque é um bem simples e que se encaixa bem. Quando o seu cliente fala que no cadastro de clientes dele, ou no cadastro de pessoas dele, ele não vai aceitar pessoas menores de 18 anos, isso é uma regra de negócio. Ou seja, pessoas só podem se cadastrar se elas forem maiores de idade. Se a data de nascimento dela corresponder ao padrão estipulado pelo dono da informação, tá? O dono do sistema, certo? O dono da informação seria o usuário. Então, ele diz que naquele sistema específico tem esta regra de negócio. Mas, por convenção, nós sabemos que datas de nascimento, ou datas em geral no Brasil, são formadas por dia, barra mês, com 2 dígitos, barra ano, com 4 dígitos, certo? Essa é um padrão. Como isso é um padrão de apresentação, nós queremos que essa regra fique na visão do usuário, né? Na parte que vai mostrar as informações do usuário. Então essa regra é de apresentação, não é uma regra de negócio. São duas camadas segregadas, ou seja, são dois mundos completamente separados que não se conversam. E como nós fazemos essa segregação, né? Essa separação entre as camadas, utilizando a linguagem Java. Nós fazemos isso através de interfaces. Por que usar interfaces, então, para segregar essas informações? Porque utilizando-se interfaces, você esconde, entre aspas, o código da outra camada. A outra camada não vai ter acesso direto à implementação do código, certo? Surgiram-se N padrões para prover esse esconder o código das camadas. Entre eles, os mais famosos são o Abstract Factory, o Factory Method e a injeção de dependência, que é o mais utilizado hoje, já que ele realmente esconde o código, deixando apenas a interface que o código implementa exposto, né? Além disso, de você esconder o código, né? Você provê um contrato rígido de implementação. Como assim um contrato rígido de implementação? Quando você escreve uma interface em Java, que a gente já vai ver no exemplozinho que vocês estão vendo aqui, tá? Quando a gente escreve uma interface, nós estamos obrigando o implementador a disponibilizar um código para aquela interface, certo? Então, é um contrato rígido. E nós provemos para quem utiliza a interface
aqui as informações que aqueles métodos disponibilizados na interface sempre irão existir, certo? Diferente de uma classe abstrata. A classe abstrata aquela implementação pode estar dentro da classe abstrata ou não, né? Na interface não existe código, existe apenas o contrato. O contrato seriam o quê, né? Os métodos disponibilizados pelaquela interface. Já que, como a gente viu, ela serve de ligação entre dois sistemas. No nosso caso, de código, né? Como a gente está baixando o nível, né? Está entrando mais no detalhe, nós estamos provendo a segregação das camadas, de camadas de software distintas. Então, você pode substituir o sistema por camada, né, na definição que eu dei mais cedo, ou simplesmente dizer que são camadas e as camadas precisam de um meio único para se comunicar, e esse meio é a interface. Eu tenho uma barreira entre o código que está sendo executado em uma camada e o código a ser executado em outra camada. Nós plugamos nessas interfaces o que a gente quer, né? A gente expõe métodos e esses métodos são utilizados pelo chamador, e nós, por outro lado, né, em quem implementa a interface, nós garantimos que todo mundo tem que implementar aquele método. Mesmo que seja um método vazio, mas tem que estar lá a implementação concreta do método, né? Já que a interface, por si só, não consegue ser instanciada. Interface é um tema bem delicado, porque a maioria das pessoas acha que é simples, mas na hora da aplicação fica com muitas dúvidas, certo? Porque você implementar um exemplo é diferente de você entender o propósito, tá, galera? Vocês entenderam que interface serve para segregar, certo? E por que essa segregação é tão importante no mundo de desenvolvimento de software? Por que tem que existir essa segregação? É para que você não misture o propósito, né? Você não mistura o propósito. Cada camada tem que ter o seu propósito bem definido. Senão você tem o famoso anti-partner lá do middleman, né? Que é o cara que não serve para nada. Ele simplesmente ele só existe. Ele não tem regra, ele não tem funcionalidade, ele só pega a requisição de um lado e atravessa para o outro. Nós queremos evitar o máximo possível a existência de middlemans no desenvolvimento, principalmente agora, né? Agora que está vindo à tona esses novos padrões como padrões arquiteturais, sabe? E arquiteturais que eu falo é arquiteturais de soluções, não arquiteturais de cloud, tá? Arquitetura de cloud e arquitetura de solução são dois mundos, tá? Separados. Eu estou falando especificamente de arquitetura de solução. Então, assim, quando a gente fala de uma arquitetura hexagonal, de uma arquitetura CleanArch ou mesmo até do antigo MVC, nós queremos o máximo a inexistência do middleman. Uma camada inteira que só serve para você passar a informação para outra camada, né? Isso existia muito antes, quando a gente estava trabalhando com MVC em projetos legados. A gente tinha classes de domínio que não tinham regras de negócio, né? Então, pegava aqui, dava para lá e aquele intermediário passava para a view, né? Geralmente era do modelo, a gente pegava a informação, passava por um service que era o controlador de tudo, né? Que não fazia nada com a informação, não convertia, não fazia nada. Ele não fazia nada. Ele só pegava essa informação e colocava para o outro lado, né? A gente quer evitar o máximo possível esse tipo de comportamento no software, tá? A gente pode embutir em outro, fazer com que camadas intermediárias ou no MVC, as camadas de controle, absorvam esse propósito. Tem várias formas, mas nós queremos evitar.
certo? E a conversa entre estas camadas, nós queremos regular. É exatamente isso, nós queremos regular. Nós queremos um contrato que você, quando usa esse contrato, você diz, ó, estou usando esse contrato e nesse contrato diz que você salva o usuário. Eu não quero saber como é que você salva o usuário, é problema seu. Como um chefe meu dizia, né? Existem problemas meus, seus e nossos. Esse problema não é meu, nem é nosso, né? Logo, é seu. Tá aqui, ó, salvar. Salva o usuário. Não quero saber como é que você faz. Eu quero que você salve. Tá aí. Você não diz que se eu passar um usuário para chamando esse método, passando um usuário aqui desse tipo de objeto aqui, você salva? Boa sorte, tá aí. Entendeu? Eu não quero me preocupar, eu não quero fazer com que a camada se preocupe com coisas que não é dela, é irrelevante para ela. Ah, cara, quais as regras de negócio que você aplica para salvar? Certo, e depois que você aplica essas regras de negócio, você persiste em banco, você persiste em lista, você persiste em arquivo? Como é que você persiste? Cara, para usuário, para as regras de visualização, isso é irrelevante, né? Não faz sentido eu ter esses comportamentos expostos, certo? E por isso que nós usamos as interfaces. Nós definimos o contrato, ou seja, a interface sabe exatamente o que chamar, mas não sabe como aquela funcionalidade é implementada. É completamente irrelevante para ela, certo? E é isso que a gente quer sempre fornecer no desenvolvimento quando a gente trata de camadas, certo? As interfaces são inúteis ou muito pouco usadas